Salut! Sejam muito bem-vindos ao Zoom A sobre autismo. Eu sou Dani Couto e se você está assistindo esse vídeo é porque você recebeu o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo do seu filho. Você está com medo? Eu acredito que você esteja com medo. É natural. Então, esse medo é muito natural, né? Quando nós pais recebemos esse diagnóstico. E algo que eu escuto bastante, né, sendo falado por pais, muitas vezes por profissionais, falando do luto, né? Mas na verdade, quando eu escuto essa palavra luto, só me remete a muita tristeza. A perda de alguém muito querido que partiu e que a gente não tem mais a oportunidade de abraçar, de beijar, de viver novas experiências. Então, luto para mim é isso. Então, o que eu quero falar para você é que esse diagnóstico não é sentença de morte. Mas eu não tô aqui para romantizar o autismo e dizer, é tudo muito fácil. É fácil demais. E vocês podem estar me vendo, tá toda arrumadinha, maquiada, a vida dela é muito fácil. Não é bem assim que funciona. E a gente não pode julgar um livro pela capa. Eu quero falar para vocês, eu vivo sim aqui na França, só eu e meu esposo. E somos nós dois que temos que desenvolver o nosso filho. Fomos nós que recebemos esse diagnóstico e todo suporte a gente dá um para o outro. Mas diante de todo esse diagnóstico, a gente se amedrontou. Sim, porque isso é muito natural sentir esse medo. E sentir medo faz com que a gente tenha alguma reação por algo que a gente não conhece. E quando a gente não conhece nada sobre autismo, isso é amedrontador. Porque a gente não sabe o que fazer. A gente assistiu em filmes, né, como era uma pessoa autista, a gente viu alguém falando sobre a sua vivência, a sua rotina, como era o seu filho, mas eu quero falar uma coisa para você. Existem vários tipos de autismo. E a gente não deve realmente só escutar o que tem de negativo no autismo. O autismo, sim, tem muitas coisas boas. E que seu filho, ele pode ter uma vida feliz. E a sua família pode ser muito feliz também. Mas se a gente focar nessa questão de que o autismo é uma sentença de morte, ela vai ser. Porque quando a gente passa a não acreditar que o nosso filho tem capacidade para se desenvolver, é muito difícil que ele se desenvolva. É muito difícil que a gente procure ajuda correta e no tempo certo. Porque o medo nos paralisa. Ou o medo nos faz fugir da realidade, não falar sobre isso, não comentar. E muitas vezes a gente pode ficar até com vergonha de falar que o nosso filho é autista. Eu vou falar uma coisa para você, não tenha vergonha, não tenha medo. O seu filho é maravilhoso do jeito que ele é. Mas só que a gente não quer transformar os nossos filhos em crianças típicas, mas a gente quer que ele se desenvolva e que ele atinja o máximo do seu potencial. Imagine um atleta de corrida. Ele tem o seu treinador. E o seu treinador é uma referência para ele, é o suporte que ele tem. Por mais que ele treine, se o seu treinador, ele ficar falando para ele, o seu tempo está muito ruim, você não vai conseguir. Talvez ele tenha dentro dele já um reforçador, ele seja uma pessoa muito positiva e por mais que o mundo diga a ele que ele não consiga, ele consiga. Mas a maior tendência que nós temos é ficar escutando a voz de quem é a nossa referência, concordam? E aí se esse treinador fala isso, ele vai tendo um tempo cada vez pior. E ele vai ficando cada vez pior. Assim como o oposto. Se ele falar, vai, você consegue. Não tá legal desse jeito, mas eu sei que você consegue. Dá mais gás. E aí ele vai incentivando, até que esse atleta chegue à medalha de ouro. Mas isso acontece muito também na nossa casa, porque nós somos os treinadores dos nossos filhos, nós somos a referência para os nossos filhos. E se a gente não acredita neles, eles não vão acreditar. Imagine ainda mais crianças que não têm tantas referências ainda, talvez seja a única referência o pai e a mãe, e esse pai e a mãe não acreditam nele. E ele não tem maturidade suficiente para isso, para entender que ele pode fazer mais. Então, ele precisa muito de você, pai e mãe. E precisa que você pense positivo e que você realmente dê
todo o seu amor, tenha muita paciência, perseverança, dedicação e repetição. Sim, é muito cansativo, mas muito cansativo mesmo. Só que também é muito gratificante ver o seu filho se desenvolvendo, ver cada conquista. E aí você deve estar imaginando, mas eu estou muito frustrado, eu estou muito triste, porque o meu filho ele não vai poder fazer certas coisas no futuro. Ele não vai poder se tornar isso ou aquilo, construir família. Você não sabe. Mesmo que alguém lhe diga que o seu filho não pode fazer certas coisas, não aceite e não escute. Porque ninguém é Nostradamus que vai fazer uma profecia para saber como vai ser o futuro do seu filho. O aqui e agora, você tem que fazer algo para que esse futuro seja melhor e que ele possa alcançar o máximo do seu potencial. O seu filho tem habilidades, tem dificuldades, assim como todo mundo. Talvez mais dificuldades, mas aí é onde a gente tem que trabalhar forte nessas dificuldades e também aumentar as suas habilidades, porque talvez ele tenha habilidades muito maiores do que qualquer pessoa ao redor. E ele pode atingir patamares muito altos, muito maiores do que o seu sonho. E muitas vezes essa questão do luto que os pais falam é porque eles idealizam uma criança e falam, mas é porque eu idealizava o meu filho, eu queria que meu filho fosse médico. Talvez você seja médica ou médico e queria que o filho seguisse aquela profissão, mas nem com filhos típicos a gente consegue fazer isso, porque nós somos seres únicos. Nós viemos ao mundo com a nossa missão única e exclusiva, envolvendo pessoas, é claro, ao nosso redor e nós precisamos um do outro. Só que nós temos os nossos sonhos, como eu já falei, as nossas habilidades, as nossas dificuldades, os nossos desejos e o que é que nos faz feliz. Eu sou diferente de você, você é muito diferente de mim. Mas é isso que é maravilhoso no mundo, que nós sejamos diferentes. E o que a gente tem que estimular, incentivar os nossos filhos é que eles alcancem o que eles desejam. E a gente tá lá do lado, mostrando o que é bom, o que é ruim e incentivando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando era pequena, eu queria ser aeromoça. Hoje em dia a gente fala comissária de bordo. E aí, porque eu sempre quis explorar o mundo, viajar, eu sempre gostei muito disso. Só que minha mãe foi me mostrar o que é que uma comissária de bordo fazia. Aí eu falei, não é isso que eu quero. Então, eu pensava diferente. Isso é o papel dos pais, nos mostrar o que é aquela realidade. Tá, eu segui um caminho que era talvez o caminho que eu não queria, né? Nem sempre a gente consegue seguir os sonhos que a gente tem. Mas a gente tem que fazer o máximo para que os nossos filhos consigam alcançar esse sonho. Mas o que eu vim falar para você nesse vídeo é que com toda a dificuldade e com todo o esforço que os pais têm que fazer de uma vida tão difícil, por mais que você imagine o seu filho pegando um diploma, né, quando ele chegar à idade para pegar um diploma, eu vou falar para vocês, cada conquista do filho de vocês vai ser como se ele estivesse pegando um diploma e estivesse no palco, porque a gente vibra realmente com cada conquista. E a gente, muitas vezes, a gente se surpreende com o potencial dos nossos filhos. E por mais que alguém diga que ele não pode, não acredite, até que seu filho lhe mostre o contrário. E você confie realmente no potencial dele. Você vai ainda ouvir falar sobre capacitismo, né? Então é a gente imaginar que aquela pessoa não tem a capacidade de fazer algo. E a gente não pode ter capacitismo na nossa casa. A gente tem que incluir o nosso filho. E é natural que você, tendo o diagnóstico do seu filho, você possa passar por processos, né, para entender tudo isso. E pessoas processam de formas diferentes, porque nós temos crenças diferentes, vivências diferentes, e a gente enfrenta os problemas de forma diferente, né? Cada um processa de uma forma, e eu respeito isso, né? A gente tem que respeitar, né? Muitas pessoas vão chorar, elas vão ficar muito tristes, algumas vão negar, só que a gente não pode ficar envolvido nesse processo de negação, né, de choro, né, de achar que isso é o fim do mundo por muito tempo. E também não transparecer isso para os nossos filhos, por mais que vocês achem que eles não estão entendendo nada, toda essa energia eles estão sentindo.
E aí a gente não pode imaginar que os nossos filhos sejam como fardos, né? Porque você vai ter que fazer mais esforço para isso. Mas como um desafio para que você realmente se torne alguém melhor e que possa desenvolver o seu filho, porque é com você que ele está contando, não com outra pessoa. E para isso você precisa também se fortalecer, porque nós somos humanos, nós somos falhos. Vão ter dias que você não vai ter tanta energia assim, vão ter dias que vão ser muito difíceis, mas vão ter dias que vão ser maravilhosos. E nesses dias muito difíceis, né, não fique escutando muito essa questão de negatividade na sua cabeça, porque senão você vai para um buraco aí que é muito mais difícil para sair. Fique perto de pessoas que fazem coisas que lhe coloquem para cima. A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, gente que anda e a grama morre, a gente deve evitar se a gente não tá tão bem. Se você tá legal, você tá muito bem, ajuda essa pessoa que tá queimando a grama quando ela anda. Mas se você não tá preparado para isso, não se junta para ficar nesse murmúrio e ficar sofrendo por tudo aquilo por muito tempo, porque a gente precisa reagir. E o medo muitas vezes nos paralisa e nos deixa cegos para fazer algumas coisas. E a gente precisa ter reação nesse momento, a gente precisa procurar coisas que façam o nosso filho se desenvolver, porque o tempo é muito, mas muito importante nessa questão do diagnóstico. E a gente não pode perder tempo. Na primeira infância é o período que o seu filho precisa se desenvolver mais. Então não escuta as pessoas falando, porque autismo leve precisa de muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. E uma criança também, quando ela é muito pequena, se você receber um diagnóstico do seu filho de autismo, no caso que hoje em dia a gente utiliza nível 1, nível 2 e nível 3, fala-se ainda popularmente algumas pessoas leve, moderado e grave. Se receber um diagnóstico de nível 3 ou nível 2, não fica apavorado também. Porque se essa criança é pequena, ela precisa de suporte. Então isso tem a ver com o nível de suporte. E aí pode existir ele pode andar dentro desse espectro, ele pode desenvolver outras habilidades. Então não entre em desespero, não entre em paralisação. Faça alguma coisa para que as coisas se tornem melhores. Pense positivo, né? Motive o seu filho. O meu filho, ele adora quando ele sempre faz alguma coisa legal e a gente incentiva, a gente chama ele de campeão. E aí eu dou um toque na mão dele. Toca aqui, campeão! É isso aí. E é isso que a gente tem que fazer com nossos filhos, estimular. E quando ele achar que ele não consegue fazer alguma coisa, você chegar lá, eu sei que você consegue, eu tô aqui para lhe ajudar. Vamos fazer junto? E aí uma hora você não vai precisar mais fazer junto. Ele vai fazer sozinho. E você só vai estar lá, vibrando por essa conquista. A gente não sabe o futuro dos nossos filhos. A gente não sabe o futuro, nosso futuro é muito imprevisível. Mas a gente sabe o que a gente pode fazer hoje, o aqui e agora. E se a gente não fizer nada, o futuro realmente, a probabilidade de ser menos feliz, menos próspero, vai ser grande. Mas se você fizer alguma coisa, a probabilidade é imensa de desenvolvimento, de alegria, de tudo de melhor nesse mundo. Então, não fique paralisado. E diagnóstico não é sentença de morte.